Pessoal, beleza? Então vim aqui para contar sobre a história da Grand Cherokee. Muita gente não deve saber, não tem muito conhecimento. É uma informação que a gente não tem muito aqui no Brasil, né? Então, ou seja, quando eu digo a história da Grand Cherokee, seria no Brasil, não nos Estados Unidos. Isso daí tem todas essas informações. Mas vim aqui, além de gostar da marca, sou entusiasta do modelo também. Então vim aqui para contar um pouco mais sobre essa história da Grand Cherokee no Brasil. Muita gente com certeza não sabe, não tem muita informação. Aí foi um bom tempo de pesquisa em revista, jornal, mas a gente conseguiu chegar a algumas informações. Então hoje eu vou passar para vocês isso daí, a gente já conseguiu esses dados, então eu vou poder passar tudo isso daí, até que eu acho bem interessante para conhecimento de todo mundo. Como muita gente sabe, a Ford fazia os Jeeps, né? Que eram os CJs. Então, o que aconteceu? Desde os anos 80, quando a Chrysler foi embora do Brasil, que vendeu as operações para a Volkswagen, a Ford foi detentora da marca Jeep. Ou seja, ela tinha o comércio da marca aqui no Brasil. E a Chrysler passou os anos, né? E a Chrysler, com a abertura das importações, tudo viu que o Brasil era um bom mercado para isso. Até porque, em 93, já tinha a importação da Grand Cherokee. Mas quem importava, né? O importador oficial, que era lá homologado, né? Que era reconhecido pela Chrysler, era o Moinho São Jorge. Ele era o importador oficial das Grand Cherokees. Não só das Grand Cherokees, né? Mas da marca Chrysler em todos. Aí vinha o Eagle, vinha todos, né? Não vamos estender nessa parte, nosso foco é Grand Cherokee. E o que acontecia? O mercado crescente, né? Era o carro mais desejado e mais cobiçado entre o pessoal que realmente tinha dinheiro, principalmente jogador de futebol, artista. Eles eram o foco principal. Na verdade, não era o foco principal, né? Mas eles eram o público consumidor desse carro, né? O maior público consumidor. Então, a Chrysler viu que esse nicho estava crescendo, era um mercado bom, e tentou entrar aqui no Brasil, né? Desde 92, na verdade. Só que não conseguia, justamente por causa que a Ford era detentora da marca Jeep no Brasil. Tanto que os CJs foram fabricados até 83 pela Ford, porém com escrito Jeep. E não só eles, mas também teve Pampa Jeep, justamente por causa da tração 4x4. Mas, né, voltamos lá ao assunto da Grand Cherokee. Com a saída da Chrysler nos anos 80, e a operação foi vendida para a Volkswagen, a Ford fez isso, né? Ficou de 83 praticamente aí até 94, 95, com o nome Ford, com o nome Jeep, desculpa. Então, começou uma batalha judicial entre Chrysler e Ford para ter essa marca de novo, porque a Chrysler queria voltar para o Brasil, não podia porque a Ford era detentora dessa marca, da marca Jeep, né? Ela podia trazer os outros carros, né? Mas o Jeep em questão, que era o foco dela mesma, não podia por causa da Ford. Então eles travaram uma batalha aí, se estendeu por algum tempo, e até que os dois chegaram em um acordo, e a Chrysler acabou ficando com a marca Jeep novamente. Nessa época, a Ford era autolatina, né? Ali em parceria com a Volkswagen, e teve também um problema com a questão com o nome Voyager, né? Dos carros do Chrysler, que era dos Estados Unidos. A Chrysler teve que ceder este nome para a Volkswagen por causa do famoso Voyage. A gente tem algum material aqui para mostrar. Tem algumas matérias aqui, inclusive todas tiradas da Folha de São Paulo, tanto do caderno de automóveis quanto do caderno de mercado. Posso mostrar para vocês isso daí mais detalhadamente, tá? As datas, tem tudo aí. Então, tudo que eu estou falando está resumidamente, tudo que eu estou aqui resumindo está ali. Então, né, resolvido todo esse imbróglio jurídico com a Ford, a Chrysler retomou os planos de trazer os carros novamente para cá. Só que, né, como a Moinho São Jorge era oficialmente a importadora deles, a representante deles no Brasil, deu problema, né, resolvido da Ford, deu problema com o Moinho São Jorge,
justamente por causa que eles tinham ali como é que eu posso dizer? A licença, né? A autorização dada pela própria Chrysler, justamente para trazer os carros. Então eles tiveram que resolver isso daí, com o Moinho São Jorge primeiro, que já que eles tinham dado a concessão, eles tiveram que resolver isso daí. Mas já em junho de 95, já foi feita a dissolução dessa parceria entre Chrysler e o Moinho São Jorge, e a Chrysler conseguiu novamente retomar ali as ideias que ela tinha de trazer os carros. Até porque esses carros na época chegavam a custar 60 mil dólares. Todos sabem que na época o dólar era praticamente 1 para 1. Então esses carros custavam 60 mil dólares via importadores independentes, né? Esse era o pulo do gato com a Chrysler. Eles queriam trazer para cá justamente porque eles viram a demanda e uma alta rentabilidade, né? Digamos assim. Então, em junho de 95, só reforçando, a Moinho São Jorge rompeu a aliança que eles tinham com a Chrysler. Então, a Chrysler teve portas 100% abertas aqui no Brasil, justamente para começar a trazer os carros. E em 95, já com isso daí, eles já estavam projetando que trazer esses carros já no início de 96. Então, a Chrysler já estava querendo acelerar o processo, todos de formas independentes. Aí agora eu faço um parênteses completamente fora dessas pesquisas aqui. A gente percebe a diferença entre dois carros em 96. Tem Grand Cherokee com importação Made in USA e importação diretamente dos Estados Unidos, obviamente, e Grand Cherokee com spec europeu. E tem uma mista também, fabricada nos Estados Unidos com spec europeu, porém o carro veio para o Brasil. Por que acontecia isso? Muito simples. Já que era nesse início de 96, a Chrysler, já para não perder tempo com isso daí, ela já estava trazendo os carros para cá. Então, assim, eu conheço carros que é exatamente isso, são carros fabricados nos Estados Unidos com configuração do mercado europeu, que muda algumas diferenças disso. Posso fazer um vídeo outra hora explicando as diferenças. Mas, né, ou seja, em 96, a Chrysler começa novamente a se enraizar, digamos assim, no Brasil, né? Como foi durante os anos 60 e 70 e o início de 80. Então, o que eles pensaram? Bom, o mercado tá ok, beleza, vamos encarar lá, né? E eles vieram e encararam. Então, o que aconteceu? O mercado começou já a receber os carros, a Chrysler investiu 10 milhões na operação aqui para o Brasil, ou seja, né, apostaram alto para a época. Hoje já é um valor alto, mas para a época era um valor muito mais alto. Ou seja, eles investiram na operação aqui 10 milhões de dólares na época, lá em 96, justamente para poder começar a trazer esses carros, trazer tudo isso daí. Lembrando que anteriormente da Chrysler, esses carros eram todos importação independente. E assim, essas informações que eu estou passando para vocês aqui, isso são todas retiradas das revistas de 95, ou seja, todo esse conjunto está se desenrolando em 95 com projeção para 1996, certo? E 97. Tanto que a Chrysler, quando viu isso daí, ela não pensou em criar uma fábrica no Brasil, mas sim na Argentina, na cidade de Córdoba. Então, o que era a ideia deles? A ideia deles era criar uma fábrica para produzir a Grand Cherokee na América do Sul, certo? E com isso, pegaria o comércio do Mercosul, né? Como os carros eram trazidos da Argentina, tem aquela aliança que favorece a aliança comercial que favorece a questão de valores, trazendo os carros a um valor mais baixo. Ou seja, eles projetavam uma demanda alta e um valor mais baixo. Tanto que a projeção de carros para 96, né, ou início ali de 96, era de 2 a 3 mil carros. Esses seriam importados da Áustria, já com toda a configuração europeia, já para o Brasil. Ou seja, né, odômetro em km por hora, as setas seriam laranja, os repetidores laterais, ou seja, tudo isso daí já chegaria, né, nessa configuração para o Brasil. E principalmente, o carro já estaria adaptado, né, tropicalizado ou configurado, né, para poder rodar com a nossa gasolina, que na época, lá em 96, né, isso, 95, 96, a gente está falando isso,
era com 22% de etanol. Enquanto, né, lembrando que os carros deveriam vir da Áustria, enquanto a fábrica da Argentina não estivesse pronta, sendo que lá estava sendo investido um valor de 100 milhões de dólares na construção da fábrica, que queriam que fosse em 96, por causa que ela tinha uma parceria com a Iveco, só que essa parceria não deu certo, então eles tiveram que fazer uma fábrica exatamente do zero, por isso que consumiu mais tempo e muito mais dinheiro. Só que esta fábrica, na verdade, só foi começar a operar em 97, ela só foi começar a produção em 97. Então, assim, todo ano de 96 e alguma coisa de 97, os carros vinham dos Estados Unidos e da Áustria, ou seja, tinha os dois carros, as duas versões, na verdade, né, para cá. Tem algumas coisas que diferencia entre uma e outra, eu ia deixar para o próximo vídeo, mas eu já vou explicar aqui. É muito simples. Os vidros traseiros da porta do motorista para trás, eles são escuros de fábrica, eles chamam de tinted window. Algumas concessionárias, porque na época a legislação brasileira não permitia vidros escuros, eles tiravam esses vidros e colocavam vidros verdes normal, ou seja, todo o carro ficava assim. Algumas deixavam, certo? Outra coisa que mudava também, o carro, quando era a versão europeia, ele tem um repetidor de seta nos paralamas. E na versão americana não tem isso, ele é liso. Na versão americana, os piscas dianteiros, eles são cristal. E na europeia, ele é âmbar. E vamos pular para o farol. O farol na versão americana, ele é plástico, por causa da legislação deles. E na Europa, ele é de vidro. Então, ou seja, tem essas variações. Alguns carros têm o Homelink. Alguns carros que têm a vinda no Brasil em 96, ainda de 97, mais ou menos 96. Alguns têm teto solar, que as europeias não tinham. É só os carros na versão americana. Tem o Homelink, que é os botões no parasol para você fazer a abertura do portão da residência. Quando você vê isso, é um carro que é made in USA, digamos assim, né? E quando o carro não tem, é o mais comum, que é o que teve maior volume, são os versão europeia. Mas vamos voltar para a história dela aqui no Brasil, né? Essas são só umas particularidades. Vamos voltar para a história delas aqui no Brasil. Em 96, a meta era essa, de 2 a 3 mil carros. Era essa que a fábrica esperava, né? Sendo que eles tinham 6 distribuidores aqui no Brasil. Eles estavam em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba. Aqui em Curitiba, eu sou daqui mesmo, eles conhecem a Divesa, ela era o famoso CJDR, né? Chrysler, Dodge, Jeep, e tinha mais tinha mais carros que eles traziam junto, mas aqui mesmo em Curitiba era só ela. Até um tempo atrás era a única representante, né? Agora as coisas mudaram um pouco, a gente já está em 2023, isso daí muita coisa mudou. Mas a projeção que eles tinham era essa, de 2 a 3 mil carros, né? Para trazer aqui para o Brasil, sendo que tinham só 6 distribuidores nessas 4 capitais, isso no início de 96, certo? Teoricamente, até final de 96, eles estavam para chegar a 12 novos concessionários, ou seja, mais 6 distribuidores. Por que eu não digo concessionário? Pode dizer concessionário, distribuidores, mas eles apenas distribuíam os carros que a própria Chrysler trazia. Ou seja, eu conversei com pessoas que tiraram esses carros zero na época, e era muito comum o pessoal sair de Curitiba e ir para São Paulo ou ir para o Rio, justamente para buscar carro, porque não tinha disponibilidade aqui em Curitiba. E quando você chegava numa cidade, vamos supor, lá em São Paulo, para pegar o carro, você queria uma Limited, e não tinha. O que tinha era uma Laredo. Aí você tinha aquela opção, você esperava até o próximo carregamento, mas só que não tinha prazo para você chegar, e quando você chegar, possivelmente já pudesse vir vendido, e sem contar do ágil que tinha, ou você pegava o que tinha disponível. Então, com quem eu conversei foi para São Paulo, e o que tinha de disponível era uma Laredo, e ele queria muito o carro, então acabou trazendo esse carro. Então, assim, essa foi a história, né,
com certeza vou fazer mais algumas partes aí. Já estava esquecendo. Em 97 e 98, boa parte das Grand Cherokees, agora eu digo por experiência própria, elas são argentinas, porque a fábrica já estava operando. Então, aí vem aquele comentário que eu fiz anteriormente. As taxas dos impostos por causa do Mercosul facilitava o preço, né? Com que fosse mais em conta em relação aos importadores lá de 3, 4 anos atrás, que seria ali 93 até 95, que os importadores que faziam o preço. Então, muita coisa mudou. Em 98, tem uma questão pontual, porque foi o fim do modelo ZJ, né, que seria de 93 a 98, ou seja, esse modelo ficou durante 5 anos, sendo que em 96 ele teve o primeiro facelift e aguentou até 98. Em 98, 97, 98, surgiu uma nova versão, chamada 5.9, que era considerado o SUV mais rápido da época. Então, o motor era 360, 5.9 litros, motor 360 em vez do 5.2 318, o mesmo do Dodge. Então, ele acabou tendo essas mudanças assim. Esses carros vieram para o Brasil, uns falam 1.000, outros falam 1.500. Mais de 1.500 eu tenho certeza que não é. Ou seja, é um modelo, uma versão, na verdade, né? Não modelo, né? Uma versão bem exclusiva também. Pessoal, é isso. Se tiverem dúvida, podem colocar aí nos comentários aí. Se puder dar um joinha, agradeço. E vamos vendo como é que vai desenrolando as coisas. A gente vai fazendo mais vídeos explicando diferenças, contando mais histórias, como é que funciona, como é que não funciona. Tudo certo, pessoal? Já tava esquecendo já. Vou mostrar aqui, ó, a revista aqui, ó. Julho de 94. Essa aqui a gente tirou a informação. Deixa marcado aqui, ó. Essa informação, ó. Chrysler versus Ford. O Jeep já tem dono. Essa é a matéria. Está aqui, ó. Sobre todo o primeiro imbróglio, né? Na verdade, jurídico deles. E depois a gente tem a outra aqui, ó. 4 rodas de novembro de 95. Inclusive tem uma Alpha Spider na capa. E tem uma matéria em página dupla aqui, dedicada a Chrysler no geral, né? Com os modelos com a Grand Cherokee, com o Eagle e com o Stratos, falando sobre a importação deles. Então, essas são as revistas. E aqui eu tenho 3 matérias aqui, né, que eu menciono, que é da Folha de São Paulo, né, que é do mercado, sobre Chrysler pode ter fábrica, né, do mercado aqui normal deles, né, e do caderno de automóveis, né, de veículos. Chrysler retorna com carros de luxo. Esse é o tema da matéria, né? E o outro, nome Jeep pertence a Ford. Esse é o outro conteúdo aqui que a gente usou de referência, ou seja, a gente tem essas 3 matérias de jornal e mais a matéria de revista para a gente usar como referência, né? Mas sim, nossa pesquisa é sempre constante, então brevemente vai ter mais informações, beleza?